1 de Pedro, capítulo 2, a importância do crescimento espiritual. Por que você verá? Assim como você tem, quem tem filho quer que ele cresça, quem tem neto quer que ele cresça, Deus quer que seus filhos cresçam também. Como? 1 de Pedro, capítulo 2, deixando, pois, toda malícia. A palavra malícia aqui é esperteza também, malandragem. Nós não podemos, nós somos de Jesus, nós temos que andar na justiça, quer dizer, na palavra de Deus, nos negócios, é verdade. Não tem esse negócio de ter que sempre levar vantagem, não. Nunca, de maneira alguma. Levar vantagem sim, mas sem oferecer desvantagem para alguém, sem passar alguém para trás. Nós não somos deste time, que para você, entenda, subir, você tem que pisar em alguém. Para você enriquecer, você tem que tirar de alguém. Deixa essa malandragem. Isso não existe no meio do povo de Deus. A famosa lei, né, levar vantagem em tudo, não é com o cristão. O cristão leva vantagem se a bênção de Deus está com ele, mas sem prejudicar ninguém. Mas é um assunto também para outro dia. E todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações. Nosso versículo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Nós temos que desejar o crescer espiritualmente, crescer no conhecimento de Deus. Como é que nós conseguimos? Como assim? Desejando a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o envolvimento com Deus. Semana passada eu falava a importância do devocional, a importância do seu compromisso no altar, o seu compromisso diário com Deus, que seja 5 minutos, 10 minutos, mas você vai crescendo na comunhão, você vai crescendo, se envolvendo mais e mais com Deus. Paulo fala também no assunto aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios, capítulo 4, versículo 14. Tem muita coisa, mas eu começo aqui, porque hoje eu estou falando sobre crescimento espiritual. Diz, para que não sejamos mais, o quê? Meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Isso acontece muito, a pessoa começa bem, como no meu caso, fui liberto de demônios, depressão, pânico, alcoolismo, mas aí eu não cresço espiritualmente, não desejo afetuosamente o crescimento espiritual. Eu quando comecei, me tornei assim, eu brinco, era rato de vigília. Naquela época, se fazia muitas vigílias com os jovens da igreja. E sempre dia, aí nós íamos, era Parada de Lucas, São João do Meriti, Bangu, Lilópolis, as igrejas da graça da época. E nós frequentávamos, toda semana tinha vigília. Eu desejava, eu queria crescer, orava. Falei que como eu tinha depressão, pânico, eu pesquei na Bíblia tudo que falava a respeito de medo. E naquela época, não tinha internet naquela época, não existia internet. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que buscar ali na Bíblia, banco de palavras, né? Ali ia buscando, crescendo, eu queria crescer. Crescendo, quer dizer, eu não tinha mais medo do bicho papão. Porque o pânico, o medo da depressão, é um medo diferente, né? Medo de altura, é um medo que você não consegue explicar. Um homem me deu um testemunho, e ele é desse tamanho, o bicho é forte. Esse pastor, quando eu tenho ataque de pânico, no meu escritório, atrás da estante eu coloquei uma cama. Incrível, quando veio o pânico, eu tenho que ficar deitado um pouco, cobrir a cabeça assim, só um pouco, até eu me sentir calmo. Já viu aquele? Está calminho agora? Aí eu me sentia bem. Um outro fala, eu tinha que entrar embaixo da cama. Parece cômico isso, não parece? Parece até brincadeira, nós falamos a verdade, testemunhos de pessoas, entenda, que foram libertas. Mas essas pessoas devem crescer. Crescer para quê? Com a palavra de Deus, você conhece, lembra do dólar falso e dólar verdadeiro? Você conhece a verdade, nunca mais o pânico toma conta. Não, Deus não me deu espírito de medo. Quando o medo aparece, você está amaldiçoado. Eu não confesso o que eu sinto, eu confesso o que Deus diz. Eu confesso o que está na palavra de Deus. Eu fico com aquilo que Deus diz na sua palavra. Eu confesso aquilo que está escrito na palavra. A boca fala, não é do que a mente está cheia. A mente está cheia de medo. Mas eu falo o que está no coração.
Eu falo aquilo que eu creio. Então, Suzana, você tem que crescer, tem que desejar, senão você vai ser enganado. Aí vem pessoas com doutrinas que as pessoas acabam se perdendo. Na carta aos Hebreus, vamos até lá, capítulo 13. O versículo nosso é o 9, mas eu vou ler o 7, o 8 e o 9, tá? Vou ler um pouquinho mais. Diz 6, versículo 6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, das mensagens que a pessoa ouve, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não temos que apresentar outro Jesus Cristo. Jesus superstar, Jesus do cinema, Jesus do carnaval, Jesus do teatro, nem das religiões, é Jesus da Bíblia. É esse Jesus que nós temos que apresentar, que ele não muda, que ele continua o mesmo. Nosso versículo, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Se você não cresce espiritualmente, você acaba sendo levado por doutrinas várias e estranhas. Você começa a crer em coisas que, entenda bem, é conto, não é Bíblia. E as pessoas se perdem. Umas é essa que Jesus não cura no dia de hoje, que hoje não existe cura. Até a Igreja de Cristo daqui a pouco não ora mais. Eu tenho insistido em falar, o diabo quer tirar a cura da igreja, o diabo quer tirar o milagre da igreja. Por quê? Porque com a cura, os milagres, as pessoas procuram a Cristo. Veja, a igreja primitiva foi assim. A igreja primitiva, ela orou, Senhor, dai-nos ousadia para pregar a palavra, estenda as tuas mãos para operar sinais e prodígios. Estou falando com você o que tenho falado constantemente. E os sinais aconteciam com os apóstolos, lá no capítulo 5, você vê isso, e aí coisas maravilhosas aconteciam. E o número de salvos, versículo 14 do capítulo 5 de Atos, diz que a igreja crescia tanto em número de homens como mulheres, que criam no Senhor. Por quê? Porque eles viam os sinais que aconteciam, e o diabo quer tirar isso da igreja. É uma doutrina errada, uma doutrina estranha, porque Jesus Cristo não mudou. Não, que hoje não é necessário. É sim. Não, porque essas igrejas só pensam em cura, as igrejas só pensam em milagres, as igrejas só falam de cura, porque a Bíblia fala de cura. A história do povo de Deus é uma história de milagres. Entenda, a história do cristianismo é uma história de milagres. A minha história, a sua história, a nossa história tem que ser uma história de milagres. Senão não é uma história cristã, não é de experiência com Deus. A vida do cristão é um milagre. Ela deve mostrar sempre as suas experiências com Deus. Não deixe. Aqui está dizendo doutrinas várias e estranhas. Aí começa a ter coisas, experiências com Deus. Mas veja o que o autor vai dizer aqui. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que são coisas até apetitosas, ou vamos dizer assim, são bonitas até de se ver ou de se praticar, mas que nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Pergunta a algumas pessoas que tiveram essas experiências com Deus. O que mudou com você, para você? Não mudou nada. Não muda. A pessoa caiu, a pessoa fez isso, a pessoa foi isso, foi em tal lugar, mas o que houve? Agora, pergunte uma pessoa que foi curada, que recebeu um milagre. Ela nunca mais vai esquecer o milagre que ela recebeu. Pode ter certeza. Aquele homem que vocês viram lá em Vassouras, com a perna cheia de feridas, que chega na igreja andando desse jeito. A mulher de Marília, que estava andando com a bengala, com a muletinha dela lá, andava cheia de dificuldade, saiu da igreja andando igual uma menina. A experiência daquele senhor de 104 anos, lá de São José do Rio Preto, vocês viram o que ele fez? Ele pegou, não só andou, não. O homem fez lá um sapateado, que não sei nem o que ele fez, 104 anos de idade, aquilo vai ficar marcado para ele e para a família. Eu estava comentando com a igreja essa semana, eu disse que nós temos que pedir a Deus sabedoria, porque temos que acompanhar esses casos, que é bonito acompanhar. Eu estava comentando com uma senhora uma vez, que ela foi curada em uma de nossas reuniões no interior. E ela andava com muita dificuldade, já uma senhora, e ela andava assim com a bengalinha dela, desse jeito, mas ficou curada e andou com a menina. Eu falei, seu marido é vivo? Ainda é. A senhora mora em casa ou apartamento? É casa, tem quintal? Fui curioso, né? Geralmente tem aquela que tem o quintal, tem o muro. Ele disse, então a senhora vai chegar em casa
Geralmente o marido tem, às vezes, um apelidinho para a esposa tem um apelidinho para o marido, né? Só entre os dois, só é coisa entre os dois. Você vai chegar no portão da sua casa, vai chamar pelo apelido que você chama o seu marido lá, não precisa falar para ninguém, tá bom? E a senhora chega, quando ele chegar assim, você joga a bengala para o outro, sai correndo para os braços dele. É bonito. Isso aconteceu em Volta Redonda agora, eu mostrei essa semana, eu estive em Volta Redonda, um senhor estava andando igual, já viu o Patinho andando assim? Ó. Ele é aqui de São Paulo, há 14 anos, durante 14 anos ele foi membro aqui da sede, ele está há 4 anos morando em Volta Redonda. Depois os obreiros que perguntaram isso para ele. 2 anos ele estava andando assim. Mas quando ele saiu da igreja, ele estava lá, ele corria, o vendedor pode andar melhor, não estou sentindo dores nas pernas. Ele doía muito que ele andava assim, 2 anos, dentro daquela pandemia. Ele começou a andar, daqui a pouco o homem deu um pique, deu uma corrida para cá, deu uma corrida para lá. Ele disse, só veio sozinho? Não, com a minha esposa. Cadê a esposa? A esposa levantou a mão, é verdade, esposa, tá. Então socorre lá para a esposa lá, receba o seu marido com um abraço. Quer dizer, é isso que temos, isso aí a pessoa nunca mais vai esquecer. Mas essas doutrinas estranhas, essas coisas estranhas, de nada aproveitaram. Nós não. Nós temos que mostrar algo que é uma palavra que entra no seu coração e tu nunca mais vai esquecer daquela palavra, como Natanael não esqueceu. Natanael, eu te vi debaixo da figueira. O quê? O senhor me viu debaixo da figueira? Aquilo mexeu com ele. Aquilo chamou a atenção dele. Bartimeu não seria mais o mesmo. O homem que mendigava, filho do honrado Timeu, estava ali mendigando. Porque naquela época não tinha serviço social de hoje. Efeito físico, qualquer coisa, ia para a mendigância. Ia ser colocado lá, beira do caminho. Mas ele tem uma experiência com Deus, seus olhos foram abertos. Ele agora está simplesmente, entenda, vendo. Agora ele ia seguir a Jesus pelo caminho. E ele ia ver muito mais. Continue seguindo Jesus. Continue crescendo no conhecimento, até chegar à estatura de Cristo. Vamos voltar em Efésios, no capítulo 4, agora o versículo 13. Eu li o 14 com vocês, agora é o 13. Diz, até que todos cheguemos o quê? À unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não está falando da altura não, física não. Esse conhecimento que temos que ter, chegar mais e mais. Atrás um pouco antes de Efésios, você vai encontrar Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, aleluia. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você notou o que ele falou aqui no meio? Notou aqui? Não sou eu, mas quem vive, mas Cristo que vive. Temos que chegar a essa posição. Crescer espiritualmente, nos alimentar, a desejar como meninos, aí crescer a estatura de Cristo. Você vê, eu estava esses dias meditando nessa passagem, estava lendo sobre o assunto. Quer ver, nós ficamos tão apreensivos. Não, eu tenho um ministério. Foram 30 anos que o ministério de Jesus foi aparecer depois. Quando ele tinha 20 anos, o que aconteceu? Não está escrito na Bíblia. Essas especulações que ele teve na Índia, tudo é coisa da mente do homem. Não é da Bíblia, não. É tudo o que eles contam por aí que não existe. Tá bom? Pelo menos não está escrito na Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? Deus está preparando você para algo grande, né? Continue ouvindo a palavra, continue se fortalecendo, continue crescendo. Agora, não deixe de seguir a Jesus. Porque dele falou para coisas maiores você verá. E se você continuar seguindo a Jesus, você verá coisas maiores. E o melhor, quando você fechar os olhos, você vai ver o paraíso de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.